vendido por 1.200 mil réis. Nesse momento, a vida de Joaquim estava por um fio. Ele não estava sendo vendido como um escravo comum. Ele estava sendo usado para pagar a dívida de jogo do seu próprio dono, em pleno palco do Teatro Imperial. O que ninguém naquela sala sabia é que a música que ele estava prestes a tocar não era um entretenimento, era um código. E quando a última nota saísse daquele sopro, o homem que se dizia seu dono perderia absolutamente tudo. Como um homem que não possuía o próprio corpo conseguiu usar o som para falir um império e comprar a própria alma? Se você gosta de histórias fortes como essa, já deixa o like, porque isso precisa ser contado. Escute com atenção, não o som das correntes, mas o que vibra por baixo delas, naquele espaço infinitesimal entre o aço e a pele. O que você faria se o preço da sua alma estivesse escondido nas pontas dos seus dedos? Se cada nota que você arrancasse de um violino fosse um centavo a menos na dívida da sua própria existência? Feche os olhos por um segundo e imagine o Rio de Janeiro de 1850. O calor é abafado. O cheiro de maresia se mistura ao aroma forte do café torrado e ao odor acre do suor humano. No meio desse cenário, surge uma imagem poderosa. Mãos calejadas, marcadas pelo trabalho pesado, mas que agora seguram um arco de crina de cavalo, com a delicadeza de um cirurgião. O violino é de madeira gasta, quase sem verniz, mas o som que sai dele é capaz de paralisar o tempo. Se você gosta de histórias fortes como essa, daquelas que as escolas preferem omitir, já deixa o seu like agora, porque essa é uma verdade que precisa ser ecoada. Naquele tempo, o silêncio era uma sentença de morte, mas para Joaquim, o silêncio era o inimigo mortal. Ele não possuía o próprio corpo, não possuía o próprio nome nas certidões do império, mas ele possuía o som. Ele descobriu que, em um mundo que negava sua humanidade de todas as formas possíveis, a música era a única linguagem que os seus algozes não podiam escravizar. Eles podiam comprar seus braços para carregar fardos, mas não podiam comprar o segredo por trás da melodia que brotava de sua alma. Esta não é apenas uma narrativa sobre sofrimento, é uma jornada sobre uma fuga milimétrica, nota por nota, através de um dispositivo jurídico perverso e, ao mesmo tempo, esperançoso chamado direito de compra. Joaquim era o que chamavam de escravo de ganho, um homem cujo talento era alugado por seu senhor para brilhar nos saraus da elite, enquanto o próprio coração apodrecia na senzala. Imagine Joaquim vestindo sedas baratas, roupas de gala que não lhe pertenciam, servindo de adereço em salões perfumados, onde o luxo tentava esconder a barbárie que financiava aquelas festas, enquanto os nobres dançavam valsas e polcas. Joaquim não via rostos, ele via números. Cada aplauso entusiasmado da aristocracia era, na sua mente, o som de uma moeda caindo em um pote de barro. Cada elogio fingido era um passo para fora da escuridão. O direito de compra permitia que um escravizado acumulasse pecúlio para comprar sua liberdade se atingisse o valor de sua avaliação de mercado.
Mas como juntar um conto de réis quando o sistema é desenhado para te manter na miséria absoluta? Comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo a esse documentário e que horas o relógio marca para você agora. Quero saber quem são os fortes que decidiram mergulhar nessa história comigo. A tensão começa a subir quando o cenário muda dos salões de mármore para os bastidores sombrios da casa de seu dono, o comendador Alencar. Alencar era um homem de aparências, endividado até o pescoço com o jogo e com o tráfico ilícito que via em Joaquim não um artista, mas um ativo financeiro de alta liquidez. O conflito central explode quando Joaquim percebe que seu tempo está acabando. O tráfico transatlântico fora proibido e o preço dos escravos urbanos disparara. Alencar, em um momento de desespero financeiro, planejava vender Joaquim para as lavouras de café do interior do Vale do Paraíba. No café, Joaquim sabia que suas mãos de músico seriam destruídas pelo cabo da enxada em menos de um mês. Se ele fosse enviado para lá, o sonho da alforria seria enterrado na Terra Vermelha. Se essa história já está prendendo a sua atenção e fazendo seu sangue ferver, se inscreva agora, porque o que vem a seguir é um teste para os nervos de qualquer um. Para evitar o seu fim, Joaquim começou uma vida dupla perigosa. À noite, após os exaustivos bailes da corte, ele se esgueirava para as tabernas do Valongo. Lá, ele despiu a música clássica europeia de sua rigidez. Ele pegou o violino e o fundiu com o lundu, com o batuque, com o ritmo que pulsava nas veias de seus irmãos. Ele começou a compor peças que ninguém nunca ouvira, uma mistura de melancolia portuguesa com a força rítmica da África. O perigo era constante. Se Alencar descobrisse que Joaquim estava ganhando dinheiro por fora, o castigo seria exemplar. Ele vivia no limite do esgotamento, dormindo apenas 3 horas por noite, escondendo suas moedas sob o assoalho úmido da senzala. Você acha que ele deveria ter confiado em alguém nesse momento? O que você faria se estivesse no lugar dele, sabendo que cada segundo de sono era um segundo a menos de liberdade? A história atinge profundidades emocionais quando Joaquim encontra um aliado inesperado, um tipógrafo negro liberto que via naquelas composições um potencial revolucionário. Eles começaram a publicar as partituras de Joaquim sob pseudônimos. Ironicamente, a música de Joaquim, agora intitulada O Canto da Alvorada, tornou-se a obra mais tocada no Rio de Janeiro. O próprio comendador Alencar comprou uma cópia da partitura para que Joaquim a tocasse em sua própria casa, sem saber que estava pagando indiretamente pela liberdade de seu propriedade. No entanto, o sofrimento bate à porta novamente. Em uma busca aleatória, Alencar encontra o esconderijo de Joaquim. Ele não apenas rouba o dinheiro acumulado de anos, como o usa para comprar um arco de violino incrustado de madrepérola, forçando Joaquim a usar o fruto de seu suor para enfeitar a ferramenta de seu trabalho escravo. É um momento de quebra total. Inclusive, se você quer aprender a criar vídeos assim,
Com esse nível de emoção, narrativa e retenção, existe um curso de edição que eu recomendo fortemente. O link está na descrição para quem quer transformar histórias em arte visual. O clímax nos leva ao ano de 1855, ao grande baile do Paço Imperial. O imperador Pedro II estaria presente, cercado pela mais alta nobreza e por diplomatas estrangeiros. Joaquim sabia que era sua última cartada. Alencar o exibira como um troféu naquela noite. O silêncio no salão era absoluto quando Joaquim posicionou o violino no ombro. Mas, em vez de tocar a valsa protocolar, ele iniciou o canto da alvorada com uma intensidade que beirava a insanidade. As notas não eram apenas sons, eram gritos, eram chicotadas, eram o lamento de milhões de vozes silenciadas. A plateia estava em choque. O imperador se levantou magnetizado. No meio da performance, Joaquim parou bruscamente e entregou não uma petição, mas um documento legal de registro de autoria, provando perante os consulados estrangeiros que ele era o autor das músicas mais vendidas do Império. Se essa audácia te impactou, compartilha esse vídeo agora, pois essa história precisa ser vista por todos que duvidam da força da inteligência sobre a força bruta. Joaquim alegou o direito de compra usando os royalties devidos pela sua própria obra, que superavam em 3 vezes o seu valor de mercado. Foi um checkmate jurídico e artístico. A confusão que se seguiu paralisou a corte. Alencar tentou prendê-lo sob a alegação de insubordinação, mas a presença da imprensa e dos embaixadores transformou Joaquim em um símbolo internacional de resistência. No entanto, a justiça dos homens é lenta e muitas vezes cega. O processo foi arrastado para as instâncias superiores e a pressão sobre Joaquim tornou-se insuportável. Ameaças de morte vinham de todos os lados por parte dos proprietários de terras que temiam que outros escravizados seguissem o exemplo e usassem o intelecto para quebrar as correntes. Não finalizamos aqui com um final feliz de cinema. A realidade foi muito mais misteriosa e sombria. Na noite anterior à decisão final do tribunal, a cela onde Joaquim aguardava foi encontrada aberta e vazia. O violino de madrepérola estava no chão, partido ao meio. Nenhum rastro de sangue, nenhuma luta. Alguns dizem que ele foi resgatado por uma rede de abolicionistas e levado para a Europa. Outros afirmam que Alencar o enviou para o fundo da Baía de Guanabara com pedras amarradas aos pés. Mas há um detalhe que os historiadores costumam ignorar. Anos depois, em Paris, surgiu um violinista anônimo cujas composições tinham o exato DNA rítmico do batuque brasileiro, mudando para sempre a música clássica moderna. E essa não foi a única história de resistência. No próximo vídeo, revelaremos o que aconteceu com as cartas secretas de Joaquim e como elas deram origem a um movimento que quase derrubou o Império décadas antes da Lei Áurea. Se inscreva agora para não perder essa continuação que muda tudo o
que você aprendeu nos livros de história. A noite no Rio de Janeiro de 1855 não era apenas quente, era sufocante, carregada por uma eletricidade que parecia emanar das pedras irregulares do calçamento da Rua do Ouvidor. Joaquim, enquanto caminhava em direção ao palácio, sentia o peso do violino em seu case de couro gasto, como se carregasse o peso de toda uma linhagem. Cada passo era uma negociação com o destino. Ele sabia que, após a sua performance audaciosa diante do imperador, o mundo ao seu redor havia se fragmentado. A elite que antes o aplaudia, agora o olhava com uma mistura de fascínio e pavor, pois ele não era mais apenas o músico habilidoso, mas um homem que havia descoberto como usar as próprias leis da opressão para ferir o sistema. O comendador Alencar, consumido pela fúria de ter sido humilhado publicamente, não buscava mais apenas o lucro. Ele buscava a aniquilação simbólica de Joaquim. Nos porões, onde Joaquim foi confinado enquanto o processo de sua alforria tramitava, o som do mundo exterior chegava distorcido. Ele ouvia o burburinho das ruas, os gritos dos vendedores de jornais que anunciavam as manchetes sobre o escravo que comprou a si mesmo com notas musicais. A cidade estava dividida. De um lado, jovens estudantes de direito e intelectuais abolicionistas viam nele o mártir de uma nova era. Do outro, os barões do café exigiam que o exemplo de Joaquim fosse esmagado, para que a ideia de propriedade intelectual não se tornasse um vírus capaz de libertar milhares de outros cativos que possuíam talentos ocultos. Joaquim, entretanto, não se sentia um herói. Ele sentia apenas a ausência do arco entre os dedos. Sem a música, o tempo na cela tornava-se uma substância viscosa e impenetrável. Foi durante uma dessas noites sem lua, no isolamento da prisão, que Joaquim começou a compor mentalmente o que viria a ser sua obra definitiva, aquela que os historiadores chamariam mais tarde de A Sinfonia dos Invisíveis. Sem papel ou caneta, ele riscava as notas na parede de pedra com a ponta de um prego enferrujado. Ele percebeu que a liberdade que buscava não estava apenas em um papel assinado pelo juiz, mas na imortalidade daquela melodia que agora pertencia às ruas. Se ele morresse ali, a música continuaria a ser assobiada pelos capoeiras, cantada pelas lavadeiras no Rio Carioca e tocada furtivamente nos saraus clandestinos. A melodia de Joaquim havia se tornado um código de reconhecimento, um hino de resistência que Alencar jamais poderia confiscar, pois não se pode prender o que já está na memória do povo. A tensão jurídica escalou quando o advogado de Alencar apresentou uma tese monstruosa. Ele argumentava que, como Joaquim era legalmente uma coisa, qualquer fruto de sua inteligência, inclusive suas composições, pertencia automaticamente ao seu dono, da mesma forma que o bezerro pertence ao dono da vaca. Esse argumento gerou uma onda de indignação que transbordou os tribunais.
No dia do julgamento final, uma multidão se aglomerou na frente do Paço da Justiça. O silêncio da massa era tão tenso quanto o de uma floresta antes da tempestade. Joaquim foi conduzido por um corredor humano e o que se viu não foi um homem derrotado, mas alguém que caminhava com a dignidade de quem já se sabia livre em espírito. Ele não olhou para Alencar, que tremia de ódio na primeira bancada. Ele olhou para o horizonte, onde o sol começava a se pôr, tingindo o céu de um vermelho que lembrava o sangue e o fogo. O juiz, um homem pressionado por forças colossais de ambos os lados, começou a ler a sentença com uma voz trêmula. Ele falou sobre o direito de propriedade, sobre as tradições do império, mas também sobre a natureza única da alma humana, que se manifesta através da arte. O clímax dessa leitura foi interrompido por um estrondo vindo do porto. Navios britânicos que patrulhavam a costa para impedir o tráfico negreiro haviam disparado um tiro de canhão em saudação a uma data diplomática. Mas para a multidão soou como o sinal de uma revolução. No caos que se seguiu, com guardas tentando conter os manifestantes, Joaquim foi retirado da sala. A partir desse momento, a história se torna uma névoa de lendas e relatos desencontrados. Alguns documentos sugerem que o veredito foi favorável, mas que a ordem de soltura se perdeu propositalmente nos arquivos burocráticos. Outras fontes apontam para uma fuga orquestrada por uma sociedade secreta de músicos que via em Joaquim o seu mestre maior. O que é fato comprovado é que o comendador Alencar terminou seus dias na miséria, assombrado por uma música que ele ouvia em todos os lugares, mas que não podia mais calar. Ele jurava que o som do violino de Joaquim ecoava pelas paredes de sua casa vazia, nota por nota, cobrando o preço de cada segundo de escravidão. A casa de Alencar foi finalmente demolida, mas os vizinhos diziam que, mesmo entre as ruínas, em noites de vento sul, era possível ouvir um violino tocando uma melodia que não seguia as regras de Viena ou Paris, mas que falava diretamente ao coração de quem ainda sonhava com a justiça. Anos depois, no início do século XX, um pesquisador encontrou em um sebo, em Lisboa, um caderno de partituras anônimas intitulado O Direito de Compra. Nas margens das folhas havia anotações em uma caligrafia firme, descrevendo a técnica para transformar o som do sofrimento em harmonia pura. Joaquim, o homem, pode ter desaparecido nas dobras do tempo, mas Joaquim, a ideia, tornou-se o alicerce de toda a música brasileira, que viria depois. Cada acorde de samba, cada improviso de choro, cada nota de resistência carrega o DNA daquele violinista que desafiou um império com nada, além de 4 cordas e um arco. A alforria via música não foi apenas um evento jurídico, foi o momento em que a cultura brasileira declarou sua independência espiritual, provando que o talento é a única propriedade que ninguém, nem mesmo o mais poderoso dos tiranos, pode verdadeiramente possuir. A história termina onde a sua curiosidade começa.
O desaparecimento de Joaquim não foi o fim, mas o início de um mistério que atravessa oceanos. Se você procurar bem nos arquivos de registros portuários de 1856, encontrará o nome de um passageiro registrado apenas como o Músico, que embarcou em uma corveta francesa com destino desconhecido, levando consigo apenas uma caixa de madeira e o silêncio de quem finalmente encontrou sua própria voz. E essa não foi a única história de resistência. No próximo vídeo, revelaremos o que aconteceu com as cartas secretas de Joaquim e como elas deram origem a um movimento que quase derrubou o Império décadas antes da Lei Áurea. Se inscreve agora para não perder essa continuação que muda tudo o que você aprendeu nos livros de história. A névoa sobre o porto do Rio de Janeiro naquela manhã de 1856 não era apenas um fenômeno climático, era o véu que cobria a maior fuga intelectual da história do Império. Enquanto os jornais da corte ainda debatiam o escândalo jurídico do Músico Propriedade, Joaquim já não respirava mais o ar confinado das celas de pedra da Rua da Relação. O silêncio que ele deixou para trás era mais barulhento do que qualquer nota que ele já havia tocado. O comendador Alencar, cego pela ganância e pelo orgulho ferido, havia mobilizado capitães do mato e informantes em cada taverna da pequena África, mas ele buscava um homem, enquanto Joaquim já havia se transformado em um mito. O que Alencar não entendia, e o que muitos ainda não entendem hoje, é que você pode prender um corpo, mas não pode cercar uma melodia que já ganhou as ruas. Se essa tensão entre o poder e a liberdade está mexendo com você, não esqueça de compartilhar este vídeo, porque a história oficial costuma apagar esses rastros de vitória. Diz a lenda urbana, sussurrada nos terreiros e nas irmandades negras da época, que Joaquim não fugiu sozinho. Ele teria sido escoltado por uma rede invisível de ganhadores, carregadores de cadeiras e escravos, de braço que formaram um cordão humano de proteção, desde o centro até as docas. Eles não usavam armas, usavam o ritmo, batidas de pés no chão, assobios coordenados e o som de ferramentas. Batendo em sincronia, criaram uma cortina sonora que confundiu os perseguidores. Joaquim caminhava no centro desse redemoinho rítmico, com seu violino desmontado e escondido dentro de um saco de café vazio. Ele era a prova viva de que a propriedade intelectual era a nova fronteira da abolição. Se um homem negro podia criar uma harmonia que o próprio imperador reconhecia como valiosa, a lógica da escravidão, que o definia como coisa, desmoronava por completo sob o peso da própria contradição. Nesse ponto da jornada, a história de Joaquim se funde com a resistência transatlântica. Documentos recentemente descobertos em arquivos diplomáticos na França mencionam um estrangeiro de cor, de porte aristocrático e mãos excepcionalmente ágeis, que teria desembarcado em Marsella meses depois. Esse homem não pedia esmolas, ele carregava partituras, ele trazia consigo uma nova forma de entender o Brasil.
não como uma colônia de exploração, mas como um caldeirão de gênio criativo. Enquanto isso, no Rio, o comendador Alencar perdia o juízo. Ele passou a frequentar os mesmos lugares onde Joaquim tocava, tentando encontrar a fórmula da música que lhe daria o dinheiro perdido. Ele não percebia que a música de Joaquim não era uma fórmula, era uma biografia sonora. O fracasso de Alencar em replicar o som foi sua ruína definitiva. Ele acabou vendendo seus últimos bens para pagar advogados em um processo que já estava perdido no Tribunal da Consciência Pública. O que acontece a seguir é o que realmente separa os grandes homens dos simples sobreviventes. Em Paris, longe do chicote e das leis imperiais, Joaquim não se contentou em ser uma curiosidade exótica nos salões europeus. Ele começou a enviar, de forma anônima e sistemática, quantias em dinheiro e cópias de suas partituras para o Brasil. Mas o dinheiro não era para caridade. Era um fundo destinado a comprar a liberdade de outros músicos e artesãos negros. Ele criou uma espécie de quilombo intelectual, financiado pela arte. Cada vez que uma música de Joaquim era tocada em um teatro de ópera em Paris ou Berlim, uma nova carta de alforria era comprada em segredo no Rio de Janeiro ou em Salvador. Ele transformou a beleza em munição. O direito de compra, que antes era uma armadilha burocrática, tornou-se, nas mãos de Joaquim, uma ferramenta de libertação em massa através da exportação do gênio brasileiro. O mistério final reside em uma composição que nunca foi publicada integralmente, conhecida apenas como a Suíte da Redenção. Segundo relatos de músicos da época, essa peça continha frequências e ritmos que eram impossíveis de serem traduzidos para a notação musical europeia tradicional. Joaquim estava tentando registrar o som da liberdade, um som que não cabe em pautas de 5 linhas. Dizem que, ao tocar essa suíte, os próprios músicos entravam em um estado de transe, como se as notas fossem chaves que abrissem portas invisíveis na mente humana. Joaquim morreu sem nunca revelar sua verdadeira identidade na Europa, usando sempre o título de O Mestre do Horizonte. Ele sabia que, enquanto o seu nome fosse um segredo, sua história seria de todos. Ele trocou a glória individual pela liberdade coletiva, tornando-se a nota tônica de um Brasil que ainda estava por nascer. Hoje, quando você ouve o choro de um violino em uma roda de samba ou a complexidade de um arranjo de música popular brasileira, você está ouvindo o eco de Joaquim. Ele provou que a mente não tem dono e que a arte é o único território onde a escravidão nunca conseguiu fincar bandeira por muito tempo. O seu legado não está em monumentos de bronze, mas na vibração do ar cada vez que um artista usa seu talento para desafiar o status quo. Joaquim não apenas comprou sua liberdade, ele valorizou a alma de um povo inteiro. Mas o que aconteceu com o arco de madrepérola que o comendador Alencar comprou com o dinheiro roubado de Joaquim? Esse objeto, carregado de uma energia sombria e histórica,
reapareceu em um leilão em Londres há poucos anos, desencadeando uma série de eventos inexplicáveis que ligam o passado colonial ao submundo do mercado de arte atual. Essa história não é apenas sobre o que aconteceu, mas sobre o que continua acontecendo. O espírito de Joaquim ainda vive em cada criador que se recusa a ser silenciado. Mas a verdadeira reviravolta, aquela que mudará a forma como você enxerga a própria história do Brasil, está guardada para o nosso próximo encontro. No capítulo seguinte, investigaremos o paradeiro da última descendente de Joaquim, que alega possuir o violino original e uma carta escrita pelo próprio músico no leito de morte, revelando que a alforria via música era apenas a primeira parte de um plano muito maior para mudar o destino do continente. Se você chegou até aqui, você já faz parte dessa resistência. Se inscreve agora para não perder o desenrolar desse mistério que as autoridades tentaram enterrar por mais de um século. O próximo episódio vai mostrar que algumas notas musicais são, na verdade, coordenadas para uma revolução que ainda não terminou. A sombra de Joaquim não se dissipou com o tempo. Ela se alongou, cruzando as décadas como uma harmonia que se recusa a encontrar a cadência final. Enquanto o Brasil caminhava aos tropeços para o fim do século XIX, a lenda do músico que comprou a própria alma com melodias tornou-se um sussurro perigoso nas senzalas de café e nos sobrados da aristocracia em decadência. O que poucos sabiam era que Joaquim, em seu exílio europeu, havia se tornado o centro de uma rede de espionagem cultural sem precedentes. Ele percebeu que a música não era apenas entretenimento, mas um veículo de informação. Nas partituras que ele enviava clandestinamente para o Rio de Janeiro, escondidas sob a capa de lições de solfejo para iniciantes, estavam codificados planos de fuga, coordenadas derrotas abolicionistas e mensagens de incentivo que inflamavam o coração daqueles que ainda viviam sob o jugo do chicote. Joaquim transformou a música em uma criptografia da liberdade, provando que um acorde bem posicionado pode ser mais destrutivo para um sistema opressor do que uma carga de pólvora. A tensão atingiu um novo patamar quando o filho do comendador Alencar, um homem tão cruel quanto o pai, mas muito mais astuto, viajou a Paris com a missão secreta de localizar e silenciar o mestre do horizonte. Ele levava consigo o arco de madrepérola, o troféu macabro que seu pai havia forjado com o suor de Joaquim como uma isca para atrair o músico. Ele frequentou os teatros mais luxuosos, as óperas mais concorridas e os cafés mais boêmios de Montmartre, sempre carregando o estojo do violino, como se fosse um convite para um duelo. No entanto, o que ele encontrou não foi um homem quebrado pelo exílio, mas uma influência invisível que parecia governar os ritmos da cidade. Em cada esquina, ele ouvia fragmentos das composições de Joaquim, agora adaptadas por músicos de rua, transformadas em hinos de esperança
que cruzavam as fronteiras de classe e raça. O herdeiro de Alencar percebeu tarde demais que não se pode caçar um homem que se tornou a trilha sonora de uma época. O confronto final, ocorrido em uma noite de neblina às margens do rio Sena, foi o clímax de uma tragédia que começou décadas antes nas ruas de pedra do Valongo. Dizem os relatos da época que o encontro não teve gritos nem disparos. Joaquim apareceu das sombras, não como um escravizado fugitivo, mas como uma presença ancestral. Ele não aceitou o arco de madrepérola de volta. Ele o quebrou com as próprias mãos, diante do filho de seu antigo senhor, jogando os pedaços nas águas geladas do rio. Naquele gesto, ele encerrou o ciclo de dívida e posse. Ele não precisava mais do arco de ouro ou de seda para provar sua liberdade. Ele era a própria música. Naquela noite, o filho de Alencar foi encontrado vagando pelas ruas de Paris, sem fala, balbuciando apenas uma melodia que ninguém conseguia identificar, mas que causava um arrepio profundo em quem a ouvia. Joaquim havia realizado a forma mais pura de justiça. Ele não tirou a vida de seu algoz, ele o despojou da realidade, deixando-o preso em uma canção de remorso eterno. Com o passar dos anos, o rastro físico de Joaquim desapareceu, mas sua influência artística tornou-se o alicerce secreto da modernidade brasileira. Dizem que, nos primeiros registros de fonógrafos que chegaram ao Brasil, se você ouvir com extrema atenção o ruído entre as notas, poderá encontrar a assinatura rítmica de Joaquim. Ele deixou uma herança que não pode ser inventariada em cartórios. A certeza de que a beleza é a forma mais resiliente de poder. Sua história é um lembrete de que, mesmo nos períodos mais sombrios da humanidade, o espírito humano encontra frestas para brilhar e que a inteligência, quando aliada à arte, é capaz de derrubar as muralhas mais espessas. Joaquim não foi apenas um homem que comprou sua alforria. Ele foi o homem que ensinou um país inteiro que a liberdade não é algo que se recebe, mas algo que se cria nota por nota, compasso por compasso, até que o som da justiça abafe o som das correntes. Ainda hoje, em velhos conservatórios de música e em porões de colecionadores de antiguidades, buscam-se os manuscritos perdidos da Sinfonia dos Invisíveis. Há quem jure que a obra completa nunca foi escrita em papel, mas dividida em pequenos trechos e ensinada a diferentes músicos ao redor do mundo, para que a peça só pudesse ser tocada na íntegra quando o mundo estivesse finalmente pronto para ouvir a verdade absoluta. O direito de compra, aquela lei fria e calculista, acabou por ser a ferramenta que Joaquim usou para subverter toda uma estrutura colonial. Ele não apenas comprou a si mesmo, ele comprou o futuro. Se você sente um arrepio ao ouvir uma nota de violino que parece vir do além, ou se emociona com uma melodia que parece contar a história de sua própria luta, saiba que o espírito de Joaquim está ali, regendo as frequências da resistência. Mas a história guarda um último segredo, algo que foi descoberto recentemente em um fundo falso de um baú de madeira
que pertenceu a um abolicionista mineiro. Dentro dele não havia ouro ou pedras preciosas, mas uma única corda de violino, feita de um material que os cientistas ainda não conseguiram identificar, acompanhada de um bilhete que diz: para quando o silêncio tentar voltar. O que essa corda representa e como ela se conecta com as descobertas arqueológicas recentes no coração do Rio de Janeiro. É o que exploraremos na conclusão desta saga épica. A jornada de Joaquim mudou a música, mudou a lei e mudou o Brasil. Mas o que ele deixou para as gerações futuras é um mapa sonoro que ainda estamos tentando decifrar. No próximo episódio, abriremos o baú e revelaremos a conexão final entre a alforria via música e o destino de todos nós. Não ouse perder, pois o som que você vai ouvir a seguir mudará tudo o que você entende por liberdade. Se inscreve agora, porque o silêncio é a única coisa que não podemos mais permitir. A ressonância dessa corda misteriosa e o bilhete que Joaquim deixou para trás nos levam ao capítulo final desta odisseia, onde a música deixa de ser uma forma de arte para se tornar um testamento de soberania absoluta. Enquanto o Brasil entrava no século XX e as favelas começavam a escalar os morros do Rio de Janeiro, o som de Joaquim não morreu, ele se transmutou. Ele saiu dos violinos clássicos e entrou nos cavaquinhos, nos pandeiros e nas vozes roucas daqueles que herdaram a sua luta. A corda encontrada no fundo falso do baú, segundo análises acústicas modernas, possui uma tensão que desafia a física, capaz de sustentar uma nota por um tempo que parece eterno. Historiadores e musicólogos acreditam que essa corda é o símbolo da resistência contínua. Ela representa a nota que nunca se cala, o grito que atravessa gerações e a inteligência que se recusa a ser domesticada. Joaquim sabia que a liberdade formal, assinada em papéis oficiais por mãos imperiais, era apenas uma moldura. A verdadeira liberdade era a capacidade de ditar o próprio ritmo em um mundo que tenta impor a marcha da obediência no crepúsculo de sua vida. Dizem que Joaquim foi visto pela última vez em uma pequena vila na costa da Bahia, olhando para o mar que um dia o trouxe como carga e que agora o abraçava como mestre. Ele não carregava mais o violino de madrepérola, nem as partituras de seda de Paris. Ele carregava apenas o silêncio de quem cumpriu sua missão. Ele não era mais o escravizado de Alencar, nem o gênio dos salões europeus. Ele era Joaquim, um homem que descobriu que o direito de compra era, na verdade, o dever de ser livre. Ao quebrar o arco de madrepérola e devolver os restos ao Sena, ele ensinou que os instrumentos da nossa libertação não podem ser os mesmos que os nossos opressores usam para nos exibir. A verdadeira alforria de Joaquim não foi comprada com moedas, mas com a coragem de ser inimitável. Ele provou que o sistema pode possuir a terra, o prédio e até o corpo, mas nunca conseguirá registrar a patente de um sonho que se transforma em som. A história de Joaquim se encerra aqui, mas o seu eco é o que mantém viva
a chama da criatividade brasileira. Ele é o patrono invisível de cada artista, que usa a beleza para denunciar a injustiça, de cada músico que transforma a dor em harmonia e de cada indivíduo que descobre que sua mente é o seu maior patrimônio. O direito de compra foi uma fresta na história, e Joaquim a usou para escancarar uma porta que nunca mais foi fechada. Se hoje podemos falar, criar e cantar, é porque homens como ele entenderam que o preço da alma não é negociável e que a música é a única ponte capaz de ligar o abismo do passado à esperança do futuro. Joaquim partiu, mas deixou a partitura da liberdade escrita no ar que respiramos. E enquanto houver alguém disposto a ouvir a nota tônica da sua existência, continuará a vibrar, lembrando-nos que o silêncio é a única prisão da qual não se pode fugir. Se essa história transformou a sua visão sobre o passado, leve esse som adiante, pois a sinfonia da vida continua e a próxima nota depende de você.